Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Mariana Reis, ela que é médica endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Muito obrigada pelo convite. Espero que essa entrevista seja útil para os leitores e ouvintes do site O Mundo Mais Criança. Com certeza. Doutora, até para entendermos melhor, o que é diabetes gestacional? Diabetes gestacional é uma alteração na glicemia que vai ocorrer durante a gravidez. O diabetes gestacional vai acontecer a partir da segunda metade da gestação. Entendi. Doutora Mariana, quais são os fatores de risco para o diabetes gestacional? Bom, precisamos lembrar da idade. Quanto mais velha a mamãe, mais chance, principalmente aquelas que estão acima de 35 anos. O peso é extremamente importante. Pacientes que têm excesso de peso, sobrepeso, obesidade, o índice de massa corpórea, IMC, acima de 25, acima de 30, aumenta o risco. História de parente de primeiro grau com diabetes mellitus. Pacientes que já tiveram diabetes gestacional em gestações anteriores. Dislipidemia, pressão alta, síndrome dos ovários policísticos, são muitos fatores, mas esses são alguns dos principais. Então vamos nos atentar, não, doutora? Com certeza. É muito importante planejar a gravidez e antes da gestação procurar estar na sua melhor saúde, no seu melhor estado de saúde. Por exemplo, a paciente que realmente está acima do peso, ela precisaria perder um pouquinho de peso para poder engravidar. Aquelas pacientes que têm uma pré-diabetes, já têm uma resistência à insulina. As pacientes sedentárias também é interessante que elas façam alguma atividade física, entre outras coisas. Doutora, então vale muito bem lembrar, nós sempre ouvimos dizer, olha, ela está gestante, a família começa a mimar e você tem que comer por 2, então ela acaba comendo o dobro, doutora. Então vale a pena prestar muita atenção nisso, né, doutora? Com certeza, essa história de comer por 2 não existe. Tem que se ter muito cuidado com a alimentação. Inclusive, o ideal seria realmente se preparar para esse momento da maternidade. Então, aquelas pacientes que estão acima do peso antes de engravidar, elas já podem ter alguma dificuldade para engravidar e, consequentemente, também depois da gravidez, elas terão mais chance de ter o diabetes gestacional. Então, o ideal seria que elas tivessem um planejamento prévio e perdessem peso antes de engravidar. Doutora, e como a diabetes pode afetar a gravidez? A diabetes pode afetar a gravidez de várias formas. Existem as complicações maternas e as complicações fetais, além de complicações mais precoces e complicações tardias. Então, no caso do bebê, uma das principais complicações é a macrosomia, que é aquele bebê que vai pesar mais de 4 quilos, 4,5 quilos. Existe também a chance de parto prematuro, existe chance de infecção urinária, a gestante tem mais chance de ter infecções, entre outras complicações. E como deve ser feito, doutor, o tratamento do diabetes gestacional? O tratamento do diabetes gestacional, na maioria dos casos, ele é feito com dieta e atividade física. Então, são as mudanças de estilo de vida. Normalmente, é dado um prazo de até 2 semanas, monitorizando os níveis de glicemia capilar da paciente para ver se realmente a alimentação foi adequada para o controle glicêmico. Se, por acaso, essas mudanças de estilo de vida não forem suficientes, aí a gente vai lançar mão de medicamentos. O principal medicamento utilizado para tratar a diabetes gestacional, na verdade, são as insulinas, que daí temos alguns tipos de insulinas, mas as insulinas são melhores do que os comprimidos porque realmente tem mais estudos e a gente tem mais segurança. Doutora, para a futura mamãe que está nos assistindo, quais os sintomas do diabetes gestacional? A paciente tem que prestar atenção se ela está apresentando um ganho de peso excessivo. No primeiro trimestre da gravidez, o ganho de peso tem que ser mínimo, praticamente 0. A partir do segundo trimestre, o ganho esperado por semana seria em torno de 300 gramas. E depois, no terceiro trimestre, esse ganho seria a partir de 400 gramas por semana. Então, se uma gestante está ganhando muito peso, ela precisa ficar de olho. Se de repente ela também tem tido muita sede, muita fome, está fazendo muito xixi, às vezes a visão está embaçada, ela precisa ficar de olho. Mas a recomendação é, na primeira consulta de pré-natal, já se dosar uma glicemia de jejum, que essa glicemia de jejum vai
nos guiar nesse tratamento. Agora, é lógico, quanto mais cedo essa gestante inicia o pré-natal, mais segurança ela vai ter. Se ela começa um pré-natal mais tardiamente, aí talvez sejam necessários outros exames. Realmente é muita atenção, né, doutora? Doutora, nós recebemos muitos e-mails também, muitas perguntas. Depois que o bebê nascer, vou continuar com a diabetes? A maioria das pacientes que apresentaram diabetes na gestação vão reverter este quadro. Só que, assim, existem algumas recomendações. No próprio hospital, depois do parto, a insulina, naquelas pacientes que estavam usando insulina, é suspensa. E a paciente vai ter os seus níveis glicêmicos monitorados. Então, realmente vai ver para poder que ela tenha alta com os níveis glicêmicos adequados e sem a insulina. Nos casos que a alta foi dada sem insulina, a recomendação é que, após 6 a 8 semanas do parto, ela repita o teste oral de tolerância à glicose. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista durante a gravidez, tendo esses sintomas? Ela deve procurar uma ajuda de um especialista, do endocrinologista, do nutricionista também, se alguma alteração foi detectada nos seus níveis glicêmicos. Então, como eu falei, na primeira consulta pré-natal já deve ser feita a dosagem da glicemia capilar, que essa glicemia capilar deve estar abaixo de 92 miligramas por decilitro. Se nesse primeiro exame estava tudo bem, a gente vai esperar até a 24ª, 28ª semana de gestação para fazer um teste de tolerância oral à glicose. Mas qualquer alteração nos níveis glicêmicos é sempre recomendado que se procure um endócrino. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que as futuras mamães estão agora informadas, né, doutora? Porque é um assunto tão sério, as pessoas temem tanto. E, realmente, a diabetes é uma doença que as pessoas correm até mesmo risco de vida, não, doutora? Com certeza. É importante frisar que também pode haver óbito fetal, pode haver várias complicações, ou a incidência de cesariana, enfim, são complicações graves. Eu acabei esquecendo de mencionar, mas também a paciente que teve diabetes gestacional tem o maior risco de desenvolver diabetes no futuro, bem como aquela criança. Numa idade mais avançada, um pouquinho mais para frente na vida da criança, ela tem chance de ter diabetes, obesidade, enfim, várias complicações. Doutora Mariana Reis, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.